Oi, eu sou a Leslie. E eu sou a Yasmin e nós somos do segundo ano de Logística do IFTM Campus Patos de Minas e nós vamos falar um pouco sobre o Barroco. Contexto histórico. Movimento literário que se consolidou no Brasil no século XVII. Como características da literatura barroca, temos o culto dos contrastes, a presença da antítese, o claro e o escuro, a vida e a morte. A intensidade, a presença da hipérbole, figura de linguagem caracterizada pelo exagero da expressão, além da linguagem rebuscada. As características da arte e arquitetura no período barroco eram o dualismo, a riqueza de detalhes, o exagero e o seu caráter realista e detalhista que tinha a capacidade de mexer com o emocional do espectador. Como exemplos da arte e arquitetura barroca, temos duas imagens. A primeira é a matriz de Nossa Senhora do Pilar, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais. A segunda se chama Os Passos da Paixão de Cristo e é uma das obras de Aleijadinho. Ela se encontra em um dos morros de Congonhas, também em Minas, e em ambas as imagens é possível notar a riqueza de detalhes, o exagero e o caráter realista. Os poetas barrocos utilizavam de antíteses e paradoxos para expressar os seus sentimentos, e os principais autores daquela época eram Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. Nas escolas barrocas, os principais temas trabalhados eram a fugacidade da vida, a ilusão, instabilidade das coisas, morte, castigo, o sobrenatural, apelo à religião, heroísmo, erotismo, arrependimento, narração de cenas trágicas e misticismo. A tragédia era bem frisada nas obras nessa época. O cultismo era bastante utilizado, com uma linguagem culta e rebuscada e com o exagero na valorização dos detalhes. O conceptismo era caracterizado pelo racionalismo e pela retórica aprimorada. Ele explorava o jogo de ideias, trabalhando com definição de conceitos e seguindo um raciocínio lógico. Como exemplo de cultismo, temos um poema de Gregório de Matos, onde é possível notar esse jogo de palavras quando ele diz: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Eis aqui um exemplo de conceptismo. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Como principais autores do Barroco, temos nos sermões, cartas, prosa religiosa e moralística o padre Antônio Vieira, na poesia, Gregório de Matos Guerra e no teatro, Antônio José da Silva. A poesia barroca teve seu início marcado pela publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira em 1601, mas a maior personalidade da poesia barroca brasileira foi Gregório de Matos Guerra, mais conhecido como Boca do Inferno. Ele é um bom representante dos conflitos e contrastes barrocos. Os tipos de poesia barrocas eram poesia amorosa, poesia filosófica, poesia religiosa e poesia satírica. Como exemplos de poesias, temos duas obras de Gregório de Matos. A primeira, a mesma Dona Ângela, é uma poesia lírico-amorosa, onde é possível notar o jogo de palavras feitos pelo autor. A segunda, a Jesus Cristo Nosso Senhor, é um exemplo de poesia religiosa, onde o autor fala sobre seus pecados e pede perdão a Deus. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!